certo? O capítulo é o primeiro, do versículo 8 em diante. Eu quero falar sobre pecado. Pecado. Como foi encenado aqui, todos nós pecamos. E o salário do pecado é a morte. Quem achou o texto, fica de pé comigo. 1 João, capítulo 1, do verso 8 em diante. Glória a Deus. Diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que temos conhecido por isso, se guardarmos os seus mandamentos. Pai querido e amado, estamos aqui nessa noite, diante da Tua palavra, Senhor, e eu te peço, santifica-nos na verdade. A Tua palavra é a verdade, Senhor. Fala conosco, Senhor. Me usa nessa hora, meu Pai, para louvor da Tua glória. Ó Deus, fale aos corações, não aquilo que eu quero falar, não aquilo que eles queiram ouvir, mas aquilo que Teu Espírito quer bradar, falar, tratar conosco nessa noite. Eu repreendo toda e qualquer ação maligna e que essa palavra venha achar um coração, e esse coração venha ser uma terra fértil, e essa palavra venha ser uma semente que venha, meu Pai, produzir muitos frutos para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Poder sentar, queridos. Toda atenção é pouca, certo? Só vai beber água se a sua garganta secar de tal maneira que você não aguente. Só vá ao banheiro se a tua bexiga não aguentar mesmo, tá bom? Vamos evitar os movimentos, vamos evitar, mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos passear um pouco na palavra de Deus, nós vamos passear em alguns textos e principalmente fazer a exposição do texto que eu li de 1 João, do capítulo 1, do versículo 8 ao capítulo 2, ao verso 3. Vamos estudar um pouquinho aqui e falar um pouco sobre pecado. O que é pecado? Pecado, a palavra pecado significa errar o alvo. Não conseguir fazer a vontade de Deus. Isso é pecado. O sentido original da palavra pecado é essa, errar o alvo. A etimologia, errar o alvo. Alguém que não conseguiu fazer a vontade de Deus. Vou dar dois exemplos. José, quando ele foi tentado pela mulher de Potifar, o que foi que ele fez? Fugiu, correu, ela arrancou sua roupa e ele fugiu. O que foi que José fez? José acertou o alvo, porque ele não pecou diante da tentação, diante daquilo ali. Ele foi enquadrado pela mulher de Potifar e ele foge do pecado, ele acerta o alvo. E quem errou o alvo? Davi. Quando Davi vê Batseba se banhando, ele a cobiça, usa a autoridade de rei, chama e adultera com ela. Davi, ali, ele erra o alvo. E todo dia nós nos encontraremos em uma bifurcação. Vamos lá de novo. Como é? Eu agora usei uma palavra que eu nunca usei. Vamos lá? Bifurcação. Não é isso? Amém, obrigado. Bifurcação. Estamos diante de dois caminhos. E nós escolhemos se vamos errar o alvo, pecar,
ou se vamos acertar o alvo, que é fazer a vontade de Deus. Somos tentados. Sempre haverão duas escolhas a fazermos. E nós vamos escolher se vamos errar o alvo, se vamos acertar o alvo. Jesus, ele comia com pecadores, mas Jesus nunca concordou com o pecado de ninguém, nunca aplaudiu o pecado de ninguém. Antes, pelo contrário, quando a mulher foi pega em flagrante adultério, trouxeram para Jesus e disseram: Jesus, tais mulheres devem morrer. O que foi que Jesus disse? Ela devia morrer, segundo a lei da Torá, a lei de Moisés. Jesus disse: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Sim ou não? E todos foram embora. E ele perguntou: mulher, onde estão teus acusadores? Foram embora. Eu também não te condeno. Vais, e o quê? Não, o quê? Não peques mais. Vais e não peques mais. Ele não afagou o ego dela. Ele não disse que ela estava certa no seu pecado. Não. Ele disse: vai. Tivesse o livramento, não morresse agora vai. Agora não peques mais. Quando aqueles 4 amigos tentaram introduzir o seu amigo no cenáculo, na casa onde Jesus estava, não puderam entrar por conta da multidão. Eles retelharam a casa e por cima amarraram corda e desceram o doente, o acamado, aquele homem na cama, até onde estava Jesus. O que foi que Jesus disse? Os teus pecados estão perdoados. Houve uma frustração, porque eles não queriam que Jesus perdoasse o pecado, mas que Jesus curasse. Mas Jesus estava curando o mal pela raiz, estava curando a doença, o foco. Porque aquela enfermidade, nós entendemos que era consequência de uma vida de pecado. Depois Jesus disse: levanta, toma teu leito e anda. Ele foi curado, mas primeiro o pecado foi perdoado. Você lembra daquele homem no tanque de Betesda? 38 anos, sofrendo ali. E ninguém estava com ele para lhe colocar nas águas quando a água é agitada, porque havia uma tradição que um anjo descia de tempo em tempo e agitava a água. O primeiro que entrasse era curado de qualquer doença que tivesse. Você lembra disso? E Jesus, vendo aquele homem, sabendo que estava ali há muito tempo, Jesus disse: levanta-te, toma teu leito e anda. Ele ficou de pé, ele andou, e ele agora entrou no templo. E perguntaram a ele: quem foi que te curou? Ele não conhecia Jesus. Jesus o encontrou no templo depois e disse: já estás de pé, não volte a pecar, para que algo pior sobrevenha sobre você. Então Jesus nunca aplaudiu o pecado. Jesus nunca manifestou que ele andava com o pecado, que ele gostava do pecado, que o pecado era uma coisa boa. Antes ele disse: se tua mão direita te faz tropeçar, arranca, joga fora, porque é melhor que entre no céu com uma mão só do que com as duas para o inferno. Se teu olho direito te faz tropeçar, arranca ele e joga fora, porque é melhor que entre no céu com um olho só do que com os dois vá para o inferno. Então Jesus tratava com tolerância zero o pecado. É como diz o ditado, não é? Não é um versículo, é o ditado, viu, irmão? Não está na Bíblia. Que Deus, ele ama o pecador, mas aborrece do pecado. Não é um versículo não, viu, irmão? Mas é um ditado. Mas é um ditado que também tem a sua verdade. Versículo 8, 1:8, diz assim. Olhe para o texto. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Ninguém possui impecabilidade. Todos nós pecamos, falhamos, vacilamos, erramos o alvo. Ninguém possui impecabilidade. Quando ele fala aqui, todos, aquele que não tem pecado é mentiroso, engana-se a si mesmo. Ele também está falando da nossa vida pregressa, da nossa vida passada. Mantenha esse texto aí marcado e venha comigo para Efésios capítulo 2.
Ok? Você vai voltando um pouquinho aí, você vai achar Efésios. Certo? Ele fica entre Gálatas e Filipenses. Efésios 2, do versículo 1 em diante, eu vou lendo e você for achando aí, você vai acompanhando. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste quando? Outrora, versículo 2, nos quais andaste outrora. Outrora é no passado. Ele está falando com a igreja de Éfeso, com os crentes de Éfeso, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos quando? Em outro tempo, outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Quando no capítulo 1, no versículo 8 de 1 João, ele diz: disser não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós, também fala de uma vida passada. Uma vida que nós possuímos o pecado, andávamos segundo a carne, segundo o curso desse mundo, andávamos segundo a vontade de Satanás, mas nós nos convertemos e a vida de pecado, de prática de pecado, tem que ficar no passado e não ser um presente na nossa vida. Ainda o versículo 1, o versículo 8 ainda, capítulo 1, versículo 8. Diz assim, nós lemos, né? Vamos para o versículo 1, capítulo 1, versículo 10. Diz: aquele, se dissermos que não temos pecado, fazemos o quê? Mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Nós somos pecadores redimidos. Esses dias houve uma cantora, porque hoje qualquer um pode ser cantor gospel, e às vezes sem preparação, sem conhecer Bíblia, fala muito de asneira. E essa cantora disse que nós não tínhamos pecado, que não somos mais pecadores. Nós somos pecadores sim, nós pecamos, somos pecadores, somos suscetíveis ao erro. Aquele que pensa que está em pé, olhe para que não caia, não é isso? Por isso que a Bíblia diz: vigiai. Então, nós somos pecadores sim, pecadores redimidos, transformados, não vivemos na prática cotidiana do pecado, pecadores sim, mas redimidos, certo? Então, quem não reconhece ser um pecador, em primeiro lugar, ele engana-se a si mesmo. Ele faz Deus mentiroso, o verso 10 é muito forte. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-no mentiroso e a sua palavra não está em nós. A palavra de Deus não está em nós. Se eu digo que eu sou perfeito, que eu possuo impecabilidade, que eu não erro, que eu não peco, que eu não vacilo, que eu não caio, eu estou enganando a mim mesmo, eu estou fazendo Deus mentiroso e a sua verdade não está em mim. Certo? A sua palavra não está em nós. Só que tem um ponto aí. Pecar é uma coisa, viver na prática é outra, totalmente diferente. Pecar, todo mundo peca, irmãos. Pecamos por pensamentos, por sentimentos, por atitude, por omissão, por palavras, mas não podemos viver na prática. E o texto fala isso aqui. Certo? Não podemos viver na prática do pecado. 1 João, capítulo 3, só passa uma folhinha aí, versículos 8 e 9. Olha o que diz. 1 João 3, 8 e 9. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse
não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então quem teve um encontro com Deus, quem se converteu de verdade, quem é nascido de novo, não vive na prática do pecado. O pecado ocorre sim, mas o pecado agora é um acidente, não uma constância. Veja comigo aqui Romanos 6, 1 e 2. Mantenha aberto o 1 Coríntios, mas venha comigo para Romanos. Romanos 6, 1 e 2. Diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Onde abundou o pecado, o que aconteceu? Superabundou a graça. Aí ele pergunta: mas porque a graça superabundou sobre o pecado, permaneceremos nós ainda no pecado para que a graça seja abundante? A resposta ele mesmo dá no verso 2. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Você nasceu de novo, você se converteu. O pecado agora é um acidente e não uma constância em nossas vidas. Não podemos viver na prática do pecado. Eu vou lhe dar um exemplo. Domingo tem Santa Ceia do Senhor. Nós sabemos que se a pessoa está na prática do pecado, ela não pode participar da ceia, certo? Mas daqui para lá, nós vamos pecar. Nós vamos cometer deslizes, vacilos. Mas não pode ser uma prática, não pode ser algo que você cometeu semana passada, cometeu essa semana, vai cometer, você sabe, vai cometer amanhã. Você tem vivido, você mente, você adultera, você engana, você chama palavrão e outros pecados, né? Que eu não vou fazer uma lista aqui de todos os pecados possíveis. Mas você sabe, cada um sabe onde tem pecado. Aí se eu venho na prática, eu não vou participar da ceia, irmãos. Eu vou dizer, não, eu não estou pronto, eu não estou digno. Não posso, porque eu tenho na prática. Agora, se eu vacilei, se eu dei um deslize, se eu pequei, me arrependi, pedi perdão, aí que você pode vir ceiar tranquilamente. Porque não foi uma prática. É igual ao céu. É igual ir para o céu. Se você vive na prática do pecado, você morrer, eu vou mostrar aqui daqui a pouco, é inferno. Mas se você é um santo, vive servindo a Deus, aí você cometeu um vacilo, pecou, você mentiu, você fez alguma coisa, mas você se arrependeu, aí você morrer, claro, você vai para o céu, irmão. Porque ninguém tem impecabilidade. O que nós não podemos é viver na prática constante do pecado em nossas vidas. Vocês estão entendendo, irmãos? Só quem está entendendo, por favor, diz amém. Amém. Só que existe um zelo aqui muito grande de João. João escrevendo essa carta aqui, ele já estava velho, já tinha uns 90 anos ou mais, porque João foi o único apóstolo que morreu de morte natural. Os demais apóstolos foram mártires, morreram, foram mortos pelo evangelho. João não. João morreu de velhice, na ilha de Patmos, preso por causa do testemunho e da palavra de Deus. Ok? Apocalipse ele escreve na ilha de Patmos. E aqui também, essa carta já velho. Vê o tratamento dele. Em 1 João capítulo 2, o versículo 1. Vê o que ele diz, versículo 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Para que não pequeis, o zelo dele. Eu estou escrevendo isso para que vocês não pequem, para que vocês não errem o alvo, para que vocês não saiam da vontade de Deus. Por quê? Porque pecado tem consequências, irmãos. Pequenas e grandes. Consequências.
E tem consequências que serão irremediáveis, que vai ficar uma consequência para a vida inteira. Falamos muito de Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas pecou. Mas Davi não viveu na prática. Davi se arrepende. Na sua velhice, quando Davi está velho, já perto de morrer, seu corpo está muito gelado. Aí diz, vamos colocar uma jovem para que se deite com ele, para que aqueça o corpo dele. Davi, que o seu grande pecado foi o adultério, ele coloca aquela jovem virgem ainda para dormir com ele. E Davi não possuiu ela. Isso mostra o arrependimento, que ele mudou de postura. E você vê a vida de Davi, é uma vida impecável. Ele caiu, mas ele levantou-se. Ele errou, mas ele levantou-se. Por isso que ele ainda é um homem, e foi conhecido um homem segundo o coração de Deus, porque ele se arrepende. Ah, Davi pecou, eu peco também. Não é assim, irmão. Davi não viveu uma vida de pecado. Davi pecou como um acidente. Na vida do crente, nós não possuímos impecabilidade. O único homem que pisou nessa terra e não pecou foi Jesus de Nazaré. Nós somos cheios de falhas e de erros. Nós vacilamos, pecamos, erramos, mas não podemos viver na prática do pecado. Todos os grandes homens de Deus pecaram. Se não fosse isso, a gente ia idolatrar eles. Nós íamos adorá-los. Se não houvesse essa queda de Davi, nós íamos adorar Davi. Mas Davi pecou. Davi errou. Mas não viveu. Ele foi maculado, sua vida, naquele pecado. E a consequência foi desastrosa. Morreu o menino que estava no ventre de Batseba. Um filho violenta a outra filha. Um filho mata o outro filho. O seu reino, sua coroa é tirada da sua cabeça. E o seu filho Absalão faz relações sexuais com as mulheres de Davi em praça pública, para todo mundo ver. Por isso que João diz: filhinhos, não pequeis, não pequem, vigiem, tenham cuidado, não peque, não dê lugar à carne, não dê lugar a Satanás, não erre o alvo, porque consequências virão. A primeira consequência do pecado ele leva ao inferno. Venha comigo para Gálatas 5:21, por favor. É só você voltar um pouquinho. Gálatas fica depois de 2 Coríntios e antes de Efésios. Gálatas 5:21 diz assim: invejas, bebedices. Eu vou começar do versículo 19, para você entender o contexto. Ora, as obras, Gálatas 5:19 em diante. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes. A lista não tem fim. Coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outra hora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. O pecado leva ao inferno. O pecado leva ao escândalo. A Bíblia diz: é impossível que não venham os escândalos, mas ai daqueles pelos quais o escândalo vem. Deus disse a Davi: Davi, por causa do teu pecado, tu desse munição para que os inimigos de Deus blasfemem contra Deus. Quando nós pecamos, as pessoas blasfemam contra Deus, nós escandalizamos. E nem o crente, e nem a crente não vive na igreja e faz isso é um escândalo. E ai daqueles pelos quais entra o escândalo. Ai daqueles. O pecado é a única coisa que separa o homem de Deus. Isaías 59,
versículos 1 e 2. Isaías, nos profetas maiores, depois de Cantares, o Cântico de Salomão, Isaías 59, versículos 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que não vos ouça. Pecado, ele nos separa de Deus. Pobreza não separa ninguém de Deus. Doença não separa ninguém de Deus. Problemas de todas ordens que forem não separam o homem de Deus. Mas o pecado, ele nos separa de Deus. É a única coisa que traz separação entre o homem e Deus, é o pecado. E qual é o remédio? Qual é o remédio? O que é que diz aqui em 1 João 1,9? Vem comigo para 1 João. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Provérbios 28:13 diz: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. É confessar, porque quando eu confesso eu reconheço. Não é se justificar, porque nós queremos nos justificar diante de Deus, mas quem nos justifica não somos nós, quem nos justifica é Deus. Ah, Deus, eu pequei porque a tentação foi grande demais. Ah, Senhor, eu pequei porque eu estava na solidão, eu estava carente. Deus, eu pequei porque não tinha para onde fugir. Não, irmão, quando nós pecamos, quando nós erramos, temos que fazer igual a Davi no Salmo 51. Senhor, eu pequei contra ti somente, e fiz o que não era reto diante dos teus olhos. Eu pequei. Quando Natan conta a ele a história, a parábola do cordeiro, do homem rico, do homem pobre, que Davi fica indignado com aquele homem, e o profeta diz: esse homem és tu. Davi se quebra. Davi diz: eu pequei. Às vezes há um orgulho, não confessamos, porque não reconhecemos. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho da eternidade, Senhor. Senhor, mostra, Senhor. Me mostra o teu pecado, me mostra o teu errado, porque um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Um coração quebrantado é um coração que reconhece seu pecado, reconhece sua falha, reconhece seu erro. É um coração humilhado diante do Senhor. Às vezes nosso orgulho, nossa altivez, nossa vaidade não nos deixa chegar a dizer: eu errei, eu pequei. A culpa não é da minha mulher, não é do meu marido, não é do meu filho, não é da igreja, não é das pessoas. A culpa é minha, Deus. É a síndrome de Adão e Eva. Quando o Senhor diz para Adão, onde tu estás? Estou nu. Quem te disse que estava nu, rapaz? Ele diz: a mulher que tu me deste. Ele botou a culpa na mulher e em Deus, porque Deus deu a mulher. Ao Senhor, o que foi isso, Eva? Foi a serpente. Nós queremos sempre culpar alguém, terceirizar as nossas responsabilidades. Mas diante de Deus, não cola. Diante de Deus, temos que dizer: Senhor, eu pequei. A culpa foi minha, eu quis pecar, eu gostei de pecar, e eu estou arrependido, não quero fazer mais. Eu confesso e eu deixo, e quando eu confesso e eu deixo, eu alcanço a misericórdia do Senhor. Amém, amados? Quando o homem peca, quando nós pecamos,
É tipo um tribunal. Olha aqui, acompanhe comigo. O capítulo 2, o versículo 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Porém, se por acaso, todavia, alguém pecar, porque não possuímos a impecabilidade, nós pecamos, temos o quê? Um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação, o meio pelo qual chegamos ao arrependimento dos nossos pecados, não só pelos nossos próprios, mas pelo do mundo inteiro. Propiciação. O propiciatório, ele ficava no tabernáculo, dentro do Santo dos Santos, em cima da Arca da Aliança. Os anjos, que as asas tocavam na outra, com seus rostos para o chão, ali era o propiciatório. E ali o sangue dos animais era colocado, era derramado, era aspergido. E quando o sumo sacerdote saía dali, havia perdão, porque no propiciatório houve o perdão. Mas agora, Jesus é o nosso propiciatório. E não é mais sangue de animais, foi o seu próprio sangue que nos purifica de todo o pecado. Nós temos um advogado junto ao Pai. Advogado aqui, no original grego, é Paracletos. Paracletos é aquele que se coloca ao lado. Um Paracletos, um advogado nessa época aqui, tinha que ser alguém de uma grande lisura, de uma vida irreparável. Hoje em dia qualquer um advogado estudou, fez o exame da OAB, pode ser um caneiro, pode ser um bandido, é advogado, defende, mas nesse tempo não. O advogado tinha que ser alguém na sociedade que fosse impecável, uma vida íntegra, para ele ter autoridade. Jesus não é qualquer advogado, ele é advogado que é santo, o Paracletos, aquele que se coloca ao nosso lado. Então, o tribunal é colocado quando nós pecamos. Jesus é o nosso advogado, aquele que está ao nosso lado. Amém, irmãos? Escute, quando eu peco, quando você peca, isso acontece. Jesus, sendo o nosso advogado, o Paracletos, se coloca ao lado. Aí acontece ali um tribunal. No mesmo momento o tribunal acontece, porque Satanás, ele se torna o promotor de acusação. Ele é o acusador. Venha comigo para Apocalipse. Leia comigo aqui Apocalipse 13:10. 13:10. Meu Deus, eu botei o versículo errado. É o 12:10, perdão. Diz assim: então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso quem? O acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa quando? De dia e de noite diante do nosso Deus. Deus é o nosso, é o juiz. Jesus, o Paracletos, o que se coloca ao lado, o advogado. Satanás, o acusador. Então, quando alguém peca, um tribunal é feito. Eu imagino só Satanás. Satanás não é onipresente, viu, irmãos? Esses dias Edir Macedo colocou um demônio para falar da vida do caba, que ele era derrotado, não sei o quê. E o demônio disse: tudo que tu vende, tu não vende as coisas, tu não vende nada. Por que isso? Porque o demônio não é onipresente, irmão. O demônio, ele atua em região. Quando
os demônios foram expulsos daquele homem que tinha 6.000 demônios, os demônios disseram: não nos deixe sair do país, ou seja, do território. Então ele mandou ele para uma manada de porcos. Satanás não é onipresente. Satanás trabalha com território, por isso que tem principados e potestades, hierarquia no inferno. Então, um demônio que atua em outro país, em outro lugar, ele não vai saber da minha vida, certo? Porque ele não está atuando. Tem demônios que atuam na família, tem demônios que atuam no bairro, numa cidade, numa nação. Então, os demônios se comunicam com o outro. Eu quero imaginar só, alguém pecou. Aí um demônio manda a notícia. E a notícia vai chegando até Satanás. E Satanás chega até onde? Até onde? Até Deus. Porque o texto é claro aqui: o mesmo que os acusa diante de Deus de dia e de noite. Então Satanás chega até Deus. E qual é o salário do pecado? Que foi que interpretaram aqui, Assis falou? Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte. É o salário, irmão. Todo mundo que peca tem que morrer. Quando nós pecamos, nós temos que morrer. Somos sentenciados à morte no momento que pecamos. A sentença é morte. Davi adulterou com Batseba. Qual era a sentença? Morte, irmão. Adultério, na época da lei, era morte. Mas o Senhor diz: Davi, não morrerás. Por quê? Porque houve o perdão. Se não houver o perdão, é morte, irmãos. Então, Satanás, eu estou aqui conjecturando, viu, irmãos? Satanás chega diante do trono de Deus e diz: olha, fulano, ciclano, beltrano, pecou. E tu sabe o que está escrito em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte, tem que morrer. Ele tem que morrer. Pecou, já era. Aí a pessoa aqui que pecou, confessa, porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e o quê? Justo. Ele é justo na sua sentença. Ele não tem o inocente culpado por inocente. Pecou, mentiu, adulterou, defraudou, roubou. Pecou. Tem que morrer. Foi a palavra disso, Senhor. A pessoa aqui na terra confessa, se arrepende, deixa, alcança a misericórdia. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O tribunal está pronto. O juiz, que é Deus. O promotor de acusação, que é Satanás. O réu, que somos nós. E pecamos, não tem para onde correr. Temos que ser réus confessos. Sabia disso, irmão? Temos que ser réus confessos. Dizer: não, eu pequei, eu errei, eu vacilei, a culpa é minha, eu sou um réu confesso. Imagina o diabo dizendo: Deus, tu és o juiz de toda a terra, tu julga retamente. Esse aí é réu confesso e a sentença é de morte. Aí entra o nosso advogado, o Paracletos, se coloca ao nosso lado e houve um arrependimento. E a Bíblia diz: se confessar, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não só pelos nossos próprios, mas pelo do mundo inteiro. Vinde, arrazoai, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, ficarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como a escarlate, ficarão brancos como a lã. Ele é um Deus de perdão. Aí Jesus diz: eu sou o Paracletos, eu sou o advogado fiel, eu estou ao lado dele. Meu irmão, quando nós pecamos, Jesus não nos abandona, Ele fica ao nosso lado, o Paracletos, para nos consolar. O Espírito Santo vem para nos convencer de pecado, justiça e juízo. E naquele momento, a sentença de morte. Mas Jesus, creio eu, mostra os seus cravos, mostra o seu lado, que foi transpassado,
E ele diz: eu já paguei o preço. Está absorvida, está absolvido. Bendito seja o nome do Senhor. Existe o perdão para os nossos pecados, porque Ele é o nosso advogado. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 1: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Bota aí na tela. Portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele vem para nos perdoar. Eu não sei qual é o teu pecado, eu não sei qual foi o teu vacilo, eu não sei onde você caiu, eu não sei qual foi o seu erro, mas eu quero dizer a você: existe perdão, existe perdão. Ele é propiciação, Ele é advogado, Ele pagou um preço pelo meu e pelo teu pecado. Então confessa, vai para Deus, se arrepende e deixa, e alcançarás a misericórdia. E quando Satanás vier jogar o teu passado, quando Satanás vier te acusar, você vai dizer, Romanos 1:8, nenhuma condenação há, porque Ele já levou sobre si o dedo acusador de Satanás, é quebrado, porque Ele pagou o preço por nós. Fica de pé, abre sua Bíblia em João 8. Bendito seja o nome do Senhor. Do 34 em diante. João 8. João 8, todos abram, por favor. João 8, 34 em diante. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Filho do Homem, Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, o Salvador, o Emanuel, o Paracletos, o advogado fiel, Ele nos liberta. Quem vive pecando é escravo do pecado. Ou seja, quem vive na prática do pecado é escravo. O escravo não fica na casa para sempre. O filho sim. Se o filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus quer te libertar. Deus quer me libertar. Deus quer nos libertar. Eu não sei se você está escravo do pecado. Não sei se você está numa constância de pecado, na prática do mesmo. Não quero dizer a você, querido, você não precisa ser escravo do pecado, porque o preço já foi pago. Ele pagou o seu preço, o preço de sangue. Ele nos comprou, Ele nos justificou, Ele nos purificou, Ele nos santificou com o sangue derramado naquela cruz. Não importa qual o grau do teu pecado ou o tamanho da consequência do mesmo, existe perdão para o teu pecado, existe perdão para o meu pecado. Ele está aqui. Feche seus olhos. Ele quer nos purificar. Se você pecou, se você errou, se você vacilou, se você tem vivido na prática, não tem conseguido vencer, eu quero dizer a você, querido, que o Filho já te libertou. Você pode ser livre, porque o Filho do Homem nos libertou. Eu queria que vocês cantassem aquela música, o Filho do Homem nos libertou verdadeiramente. Aleluia. Ele te libertou, Ele te salvou, Ele te justificou. Então, se você está preso no pecado, preso em alguma prática, preso em algum costume, preso em alguma coisa, hoje é noite de libertação na tua vida. E calabassuri cantarama. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do maligno. Quando João Batista, ele viu Jesus
vindo para o batismo. A uns ele chamava de víbora, mas quando ele viu Jesus, não era uma víbora, mas ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para isso ele se manifestou, para desfazer as obras de Satanás. Ele te libertou. Filho do homem te libertou. Ele te liberta hoje. Você pode estar preso na prostituição, você não consegue vencer. Você pode estar preso na pornografia, você não consegue vencer. Você pode estar preso na mentira, no engano, você não consegue vencer a mentira fala mais alto, e você está preso na sensualidade, está preso na lascívia, está preso no adultério. Eu não sei qual é a prisão, eu não sei qual é o pecado, eu sei quais são os meus, e eu tenho que reconhecer os meus, porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vai para Deus aí. O tribunal está pronto agora. Instalou o tribunal. O tribunal do pecador está instalado agora. Nós somos os réus. A sentença é de morte, porque somos réus confessos. Você pode confessar o seu pecado? Dizer: Deus, eu tenho errado, eu tenho vacilado, eu tenho pecado, eu tenho agido dessa maneira, eu tenho pecado com as minhas palavras, com meus sentimentos, com meus pensamentos, com a minha omissão, eu tenho feito isso, feito aquilo, eu dei um vacilo, eu caí. Deus, eu não consigo me libertar, mas eu estou aqui para confessar, eu estou aqui para me arrepender, eu estou aqui para largar o pecado, eu estou aqui para te servir, eu estou aqui para dar em tua presença, Senhor. Então fala o teu pecado, não vem com arrudeio e diz: Deus, esse é o meu pecado, eu estou arrependido, eu quero deixar, eu quero largar, eu quero jogar fora, porque eu quero te agradar, Senhor. Aí vem o acusador. Ele diz: olha, Deus, tu sabe que ele tem que morrer, o salário do pecado é a morte, mas você não te abandona quando você peca. O marido pode abandonar a mulher quando a mulher erra, a mulher pode abandonar o marido quando o marido erra, a igreja pode abandonar a pessoa quando a pessoa peca, o pastor pode abandonar, o amigo pode abandonar, o namorado pode deixar, mas Jesus não. Quando nós pecamos, Ele é o Paracletos, Ele se coloca ao teu lado. Aleluia. Que o Espírito Santo convença agora cada um de nós de pecado, justiça e juízo, que possamos orar como o salmista orou: vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho da eternidade. Nos perdoe. Quando a sentença de morte está para ser dita, então vem Jesus e diz: eu paguei o preço por ele. O salário é morte, então eu morri a morte dele. Você entende por que Jesus morreu naquela cruz? Você entende por que ele morreu? Porque o salário do pecado é a morte. Alguém tinha que morrer e ele já morreu por nós. Você pode glorificar esse Jesus que morreu por nós, que é o nosso advogado fiel. Existe perdão, existe perdão. Satanás recebe essa aí. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Coloca lá, Márcio, o versículo, por favor, por favor. Nós vamos ler esse versículo todos juntos aqui, para o inferno ouvir, para Satanás ouvir. Vai se arrependendo aí, vai confessando aí, vai largando aí, vai deixando aí. Vamos ler Romanos 8:1. Em nome de Jesus. Quando disser já, eu vou tirar o microfone e todos nós vamos ler juntos, com voz de trovão. Você não está vendo aí? Pegue sua Bíblia. Romanos 8:1. Romanos 8:1. Vamos lá. No 3, irmãos. 1. O dedo acusador de Satanás é quebrado nessa noite.
Bendito seja o nome do Senhor. 2, ainda que ninguém te inteira te compreenda, Ele não te abandona no teu pecado. Ele é o Paracletos, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não só pelos nossos próprios, mas dentro do mundo inteiro. 3, vamos lá, vai. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo. Você pode glorificar o nome do Senhor. Nenhuma condenação há. Você é livre. Você é livre. Você é livre. Aleluia. Eu não mereço tanto. Ninguém merece. É graça. É graça. Não sou digno. Não somos dignos. Seu perdão. Aleluia. A dor que posso viver. E meu Senhor, sempre eu adorarei com amor. Ele nos libertou. Levante suas mãos. Se você é livre. Filho do homem, Cante bem alto. Verdadeiramente. Oh, aleluia. Eu posso erguer. posso Só que é livre, levanta as mãos e adora mesmo aí. Adora mesmo aí. Adora porque a libertação foi grande. Ele nos libertou, Ele nos curou, Ele nos salvou, nos santificou, nos justificou. Adora mesmo, porque a obra foi grande. Balança a mão, balança a mão. Só que é livre, balança a mão. E calabarabarabarabaraba, suricabarabaraba. Eu sou livre. Eu sou livre. Sou livre pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre. Só que é livre. Joga a mão pro céu. Balance essa mão para o inferno ouvir, para os demônios verem. Você é livre, você é livre, você é livre para ser santo, você é livre para obedecer a Deus, você é livre para ser cheio do Espírito Santo. O dedo acusador é quebrado, Ele te perdoou, Ele te perdoou. Do homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer, Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra te dizer: livre eu sou. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre pra te adorar, pra te adorar. eu sou livre, eu sou livre. Só que é livre. Joga as tuas mãos para o céu. Abre a tua boca e glorifica, 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 glorifica. Agradece o perdão, agradece. Nenhuma condenação há. Ele te libertou, Ele te libertou, Ele te libertou, Ele te libertou. Aplauda, adore, exalte, bendiga. Eu sou livre, sou livre. Glória a Deus. Eu quero encerrar dizendo as palavras de Jesus: vá em paz
e não peques mais. Amém? Deus abençoe. Abraço, irmão, que está ao seu lado. Vá em paz e não peques mais, para que algo pior não sobrevenha. Deus abençoe a igreja. Terça-feira tem culto, quinta-feira tem culto, de hoje a 8, primícia e santa ceia do Senhor.